No Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor e nós como as ovelhas perdidas que ele quer salvar. Se você dissesse bom pastor para algumas pessoas, pelo menos na maioria dos países, é provável que suas palavras evocassem as imagens que vemos nos vitrais. Um homem alto, de aparência amigável, de 30 e poucos anos, de pele e olhos claros, com longos cabelos castanhos dourados e mãos macias, vestido com uma túnica branca comprida, um cordeirinho aninhado em seus braços grandes e fortes, enquanto mais ovelhas descansam em seus pés. Aquela imagem da vitrine em suas várias versões é provavelmente a representação mais familiar do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que busca os perdidos, os traz de volta das trevas e os conduz a boas pastagens. Em João capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Por que foi necessário ele dar a sua vida? A razão é porque fomos separados de Deus por causa do nosso pecado. Se pudéssemos ver como nosso pecado é abominável aos olhos de Deus, um Deus santo e justo, não poderíamos imaginar porque ele iria querer dar sua vida, um sacrifício por nós. Não apenas um preço tinha que ser pago, mas tinha que ser feito na história real, no tempo e no espaço. Não poderia ser simplesmente a ideia de um sacrifício, um amor em se sacrificar. Nunca houve outro plano exceto este. O plano de que ele deveria vir ao mundo, sofrer e morrer por nossos pecados, foi estabelecido na eternidade passada, mas o plano ainda tinha que ser executado. O sofrimento tinha que ser suportado. A morte sacrificial do Cordeiro perfeito oferecido, a justiça de Deus. Isso deveria acontecer. O Senhor Jesus fez isto. Fez isso e aqui em João capítulo 10, nós o ouvimos dizer que ele nunca teve outra intenção a não ser dar a vida por suas ovelhas. Ele veio ao mundo para morrer por nós. Ele deu a sua vida em nosso lugar e pagou em nosso lugar a dívida de todos os nossos pecados. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 45, e foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Você vê quão grande é esta salvação? É o maior sacrifício do mundo. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, seu único propósito era salvar seu povo de seus pecados. Pense em quantas outras coisas ele poderia ter feito pelo mundo, quantos problemas ele poderia ter resolvido, quantos presentes ele poderia ter nos dado, de quantas maneiras ele poderia ter mudado o mundo. E se ele não se entregasse à morte, ele estaria vivo até agora, pois ele não tinha uma natureza pecaminosa, ele não tinha pecado, ele não poderia pecar. Mas ele fez uma grande coisa. Ele se entregou para morrer por suas ovelhas, para salvá-la de seus pecados. Tudo que o Senhor Jesus poderia fazer em benefício da humanidade, se ele não morresse e desse a sua vida para nos salvar, enfim, tudo estaria perdido, porque iríamos para o inferno mesmo recebendo as bênçãos para as nossas vidas aqui materiais. E agora que ele oferece este dom gratuito, tão grande salvação, agora que você sabe disso, o que você vai fazer? Em João capítulo 10, lemos
que nem todos estavam dispostos a aceitar o Senhor Jesus como seu bom pastor que veio lhe salvar, pois lemos, rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Porque já vos tenho dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu acabei de citar João capítulo 10, do versículo 24 ao 30. Se você está sem Cristo, não demore em aceitá-lo pela fé. Tome seu lugar como um pecador culpado e perdido que não merece nada além do julgamento de Deus por causa de seus pecados, praticados por você mesmo. Arrependa-se dos seus pecados e aceite o bom pastor como seu salvador pessoal. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aceite-o hoje e agora. Esta é uma oferta sensível ao tempo. Como eu disse, ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. A palavra de Deus nos diz que o Salvador está voltando para nos levar, para estar com Ele. Está voltando para levar os salvos para estar com Ele. Este evento se chama o arrebatamento. E se você não estiver pronto, será banido da sua presença para passar toda a eternidade no inferno e depois no lago de fogo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. A Bíblia diz mais: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Depois de aceitar sua oferta de salvação, você estará seguro e protegido para sempre nos braços fortes do bom pastor. Não apenas uma imagem em um vitral, mas um Salvador vivo, glorificado e todo-poderoso. O recebimento desta salvação é efetuada pelo chamado do Evangelho, ao qual o indivíduo interessado responde livremente. Sem dúvida, o primeiro passo nesta resposta ao chamado do Evangelho é a convicção do pecado, que, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, é a obra unicamente do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse: e quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Para que esta imensa obra da salvação possa ser efetuada em uma alma, esta convicção do pecado é absolutamente essencial. Aceitar o fato de que Deus é verdadeiro, mesmo se todo homem é mentiroso, é reconhecer que eu, como indivíduo, sou réu condenado perante o tribunal de Deus. É uma convicção que não deve ser renegada ou futuramente abandonada. Num contexto um pouco diferente, Paulo escreveu as seguintes palavras: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O poder do Espírito Santo, que produz convicção, conduz ao verdadeiro arrependimento, tão certo o faz a benignidade de Deus, ou faz segundo e conforme a benignidade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4. O pecado constitui o homem como um inimigo de Deus. Na Epístola aos Colossenses, Paulo, lamentando a influência maligna das filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, ele disse: lembra os salvos que vós também, noutro tempo,
Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ele diz aos salvos: vós também, no outro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 28. A inimizade natural dos homens contra Deus é o resultado da natureza vil que herdamos de nosso primeiro antepassado. Isso é agravado pela lei dos mandamentos. Paulo, ele fala disto em Efésios capítulo 2, versículo 15. Esta afirmação, no seu contexto, tem a ver com as ordenanças que antes separavam os judeus dos gentios, mas que agora foram abolidos por Deus na sua morte, ou abolido por Cristo, melhor dizendo, na sua morte. No entanto, temos muitas provas em outros lugares de que os homens odeiam a luz e temem as qualidades reveladas da palavra de Deus. Isso está em João capítulo 3, versículo 20. Para desfrutar de um relacionamento correto e feliz, inimigos precisam ser incondicionalmente reconciliados. Em dar o seu Filho à morte de cruz, Deus tem, em infinito amor, providenciado os meios pelos quais não fique banido dele o pecador exilado, o pecador inimigo. O profeta disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que grandioso, ou melhor dizendo, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, e eu citei os versículos 6 e 7. Você que me ouve, você tem que tomar uma decisão a respeito da sua salvação. Você pode desprezar pelo simples fato de ignorar o assunto. Não acreditar, isto não fará diferença, pois na hora da morte você provará todas as consequências dos seus pecados. Seu corpo será sepultado, mas a sua verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito entrará imediatamente no inferno. E depois, do tribunal ou do trono branco, você vai ser lançado no lago de fogo. Para você escapar desse juízo, é necessário você tomar uma atitude, uma decisão de buscar a sua salvação, que está no Senhor Jesus Cristo. Não está na igreja, não está no batismo, não está no dízimo, não está na perseverança, está em Cristo. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Note, em nenhum outro há salvação. E Pedro quer dizer o que ele está dizendo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, se você tem colocado a sua fé em qualquer coisa fora de Cristo para a sua salvação, você continua perdido. Se você tem colocado a sua fé em Cristo e também em alguma outra coisa, também você está perdido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu sei que é difícil arrancar toda e qualquer confiança do homem em qualquer coisa tangível que ele possa fazer ou que alguém esteja fazendo por ele. Porque o homem pensa em fé, mas naquilo que ele sente, porque é nisto que estamos acostumados. Nós somos sensoriais, nós somos emotivos, nós temos os sentimentos, nós temos a visão, o olfato, o ver, e achamos que a fé faz parte destas coisas e ela vai acontecer quando um desses nossos sensoriais forem tocados. Por isso que a água do batismo salva, o dinheiro salva, a reza salva,
O padre salva, a mão do pastor salva, o hino emocional salva, tudo salva para as pessoas, menos Cristo. Ah, Cristo sim, todas essas coisas, é um pacote muito lindo. E em cima tem o selinho, aquele selinho com a fita mimosa, aquela fita, e ali tem o nome Cristo salva. Ele é o que fecha a embalagem feita pelo homem. Desista de tudo isto. Você vai entrar no inferno com todas estas coisas. Você não tem a salvação de Deus. Cristo salva e somente Ele salva. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É Ele que salva. E a fé do pecador tem que ser depositada nele. O carcereiro desesperado perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta simples, objetiva foi: crê, deposite tua fé no Senhor Jesus e você será salvo. Leia a história, está em Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro